que era arminiano, Charles Spurgeon, calvinista. Entendeu? Então a maneira é diferente. Mas a questão é que o conceito realmente é só Deus que sabe. Né? Então tem vários assuntos assim na Bíblia. Mas você abre a cabeça e tal, não vai criar nenhum assim, como é que se diz, nenhum preconceito. Porque todos nós um pouco somos, digamos que, calvinistas e todos somos um pouco arminianos, né? Porque às vezes a gente vai no culto e prega assim, né? Você não está aqui porque você quis, entendeu? Mas você está aqui porque o Espírito de Deus te trouxe. Então quer dizer, nós estamos predestinados a estar aqui. Nós estamos eleitos a estar aqui. Porém, se você for muito para esse lado, você sossega um pouco. Eu sou um predestinado. Eu sou um eleito, então assim, vou ficar tranquilo e tal. Mas aí vai entrar nos 5 pontos do calvinismo, que também é um negócio que se aprende na doutrina da salvação. Mas é só que, se você ler só a carta aos Romanos, irmãos, ele te dá essa visão, tá? Ele te dá esse entendimento, tanto que assim, a carta dos Romanos, ela é muito utilizada para quem defende isso. Então, Paulo vai dizer também ali que ele separou vasos para a ira e vasos para a bênção, para a honra, para a desonra. Paulo fala em Timóteo também sobre isso. Né? Então, assim, são conceitos de salvação, irmãos, que Paulo fala ali em Romanos, que é muito difícil de você entender. Que é muito difícil de você... se você ouvir um calvinista bom de Bíblia, ele te convence. Se você ouvir um arminiano bom de Bíblia, vamos falar de gente boa de Bíblia, entendeu? Eles te convencem. Eu gosto de ver aqueles debates lá aquele programa lá, o Vejam Só. Não me lembro que canal que ele passa, né? Que sempre vejo no YouTube. Já vi alguns. Você pode pegar lá. Tem um pastor metodista que vai lá sempre defender os arminianos lá. O bicho sabe. E é tudo ali com base bíblica e tal, e dá é quase que nem debate político, irmãos. Quase que perde a irmandade ali e sai no braço às vezes. Mas eu acho que o Ivonei dá um exemplo que é muito legal sobre isso. Ele diz assim, imagina um rio. O rio vai para o mesmo lugar, só que os arminianos estão numa margem e o calvinista no outro, mas os dois vão para o rio e vão para o mesmo lugar. Sim, os dois estão servindo a Cristo e tal. É que nem a questão do arrebatamento, né, irmãos? Tem visões diferentes do arrebatamento. Né? Já estamos no milênio, vamos viver o milênio, entendeu? A única coisa que diz é que Jesus vai arrebatar a igreja. Se nós vamos viver um milênio literal, ou se o milênio ele não é literal, mas ele é simbólico, figurado, e nós já estamos vivendo o milênio... Uns pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros não. Quem diz que a gente já está vivendo no milênio, prega que a gente já está vivendo na grande tribulação. Se você for ver, o que fala lá em Apocalipse está se cumprindo. Tipo, guerras, fomes, peste, não vamos nem comentar. A marca da besta, que muitos falam da marca da besta e tal, que a igreja não vai passar por isso e tal. Marca da besta, sim, daí tem gente que vai falar de chip, de não sei o que e tal. Eu me lembro quando começou esse negócio de celular de chip, aí os crentes não queriam ter celular de chip. Pelo amor de Deus, negócio de chip. Então hoje tem chip aí até no sapato, se bobear, né? Então, assim, a marca da besta está em todo lugar. Mas aí, nós vamos olhar o outro lado. Que também tem passagens na Bíblia que diz que Deus não tem preparado para a igreja um momento de ira. Aquele momento é para tratar com Israel. Então, mas o que a Bíblia diz, irmãos? Que vai ter um arrebatamento. Isso ninguém vai discordar. Ninguém, né? Digamos assim, todas as outras correntes. Então, outros dizem que a igreja vai passar toda a grande tribulação. Outros dizem que a igreja passa a primeira parte da grande tribulação. Outros dizem que a igreja não vai passar a grande tribulação. Mas assim, o certo é que a igreja vai ser arrebatada. Então é que nem o Leão falou. Estão lá diferentes do rio, mas estão indo para a mesma direção. Sabe? O mesmo pensamento que é Cristo. Então aqui, irmãos, você vai ver o princípio do Evangelho, a culpa dos gentios,
a culpa dos judeus, né? A justiça divina. Esse aqui, no capítulo 13, é bem, digamos assim, bem calvinista mesmo aqui esse capítulo, sabe? Ele parece dar muito a entender que é só um ato divino, né? A justiça abrâmica, né? Aí Paulo vai defender que a salvação nunca foi pela lei, nem na época de Abraão, né? Que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a salvação é através da fé do crer, né? E não da lei. Mas daí também, né? Se a justiça é pela fé, quem tem fé? Né? Pensava que a pessoa tem que ter fé. Sim. Né? Não, mas daí, que nem eu falei, tipo, É muito doido. eles dizem que é dom de Deus. Foi só pela graça por meio da fé. Tiago fala Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então é isso que eles dizem, que Deus dá a fé. Que tudo vem de Deus, né? Tiago é uma fé diferente, né? Diferente? Tiago é aquela fé de obras. Como se fosse assim... Operar milagres, por exemplo. Não, é de você ter uma vida. De que as pessoas possam enxergar em você a vida, né? Tanto que Lutero não queria nem Tiago na Bíblia, né? Lutero chamava Tiago da epístola de palha. Porque daí vem o catolicismo romano e usa Tiago para defender que a salvação não é só pela graça. A salvação é pelas obras. E na verdade, não tem salvação pelas obras, irmãos. Se nós pegarmos eu e você aí, o que a gente faz pelo próximo, às vezes é nada, comparado do que um maçom, um espírita, ou qualquer um outro aí, às vezes faz pelo próximo. E nós não fizemos. Então, se fosse pelas obras, nós estávamos lascados. Entendeu? Tem gente muito melhor do que nós lá no mundo, lá fora. Tem gente muito mais assim, que ama mais ao próximo, que se importa mais com o próximo, do que nós aqui na igreja. Então, se fosse pelas obras, aí nós estávamos mortos de vez. Mas é o que a Igreja Católica defende, porque principalmente na Idade Média, que defendia muito isso, para poder exigir aquilo da questão das indulgências, das missas e todas aquelas cobranças que eles tinham. Então, se você lê Tiago também de uma forma separada, né, quando você lê num contexto geral, você vê que Tiago está de acordo com o que o resto da Bíblia fala. Né? Porque a fé, quer dizer que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta você se intitular cristão, evangélico, você desfilar bonitinho, se fosse nos dias de hoje, né? Você botar um terninho para ir para a igreja e tal, e você não ter obras de um crente verdadeiro, de um cristão verdadeiro. Porque a Bíblia fala que a árvore ela é conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. E Tiago falou, não tem como uma fonte jorrar água doce e amarga. Não tem como. Ela vai ter uma coisa, vai ter a outra. Então, a vida de um cristão, ele demonstra pelo quê? Pelos seus frutos. Ele é reconhecido pelas suas atitudes. Então, é esse tipo de fé que Paulo fala, que Tiago fala, né? Porque Jesus falou assim, ó, nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando fizeres a minha vontade. Vos amardes uns aos outros, eu ia dizer. Quando vos amardes uns aos outros, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Né? Então, assim, como se Jesus falasse, ó, não adianta nada vocês pregar, expulsar demônios, vocês fazer de tudo. Vocês têm que se amar, tem que amar o próximo, tem que